Maravilha, bora lá para essa questão. Mas antes, bem rapidinho, eu quero lembrar você que você pode acompanhar todo o conteúdo de química gratuitamente aqui no canal e ter as apostilas com os exercícios que eu resolvo, com a teoria já tudo resumido para você. O link tá aqui na descrição, maravilha? Então, agora sim, vamos embora para a questão. Tudo bem, vamos nessa. Ó, essa questão ela é extremamente conceitual, né? O que ele quer? Ele quer o conceito de mol. Qual que é a definição de mol, beleza? Nas minhas aulas, né? Provavelmente se você assistiu as minhas aulas aqui no canal, eu trago um conceito que eu saio da ciência, digamos assim, eu saio do termo totalmente científico para te explicar bem o que é e você entender com facilidade, conseguir resolver os seus exercícios. Agora, qual a definição científica de mol? O mol ele é baseado em um átomo padrão, que é o carbono 12, certo? Então, o carbono 12 tem 12 unidades de massa atômica. E aí, o pensamento foi o seguinte: se eu pegar 12 gramas de carbono, quanto será que tem de carbono aqui dentro? E aí, foram feitas, né, análises e tal, hoje cada vez mais precisas, e definiu-se que em 12 gramas de carbono 12 tem 6,02 vezes 10 elevado a 23, no caso aqui, átomos, né? Porque eu estou falando de átomos de carbono. Agora, isso pode ser estendido para qualquer coisa. Então, por exemplo, se eu pegar o NaOH, certo? Que é uma base. Se a gente fizer os cálculos aqui, é 23 com mais 16 com mais 1. A gente vai chegar em 40 unidades de massa atômica. Pegando 40 gramas, eu veria que eu teria dentro desses 40 gramas o mesmo valor, 6,02 vezes 10 elevado a 23. No caso aqui, composto iônico, né? No caso, o NaOH é um composto iônico. Então, eu não posso chamar ele de molécula pela definição, tá? Mas só para a gente não estender demais, vai, moléculas. Não é, tá? Molécula é quando todas as ligações são covalentes. No caso aqui, a ligação do sódio com o OH é iônica, tá bom? Isso aqui é um aglomerado iônico. Então, eu teria 6 vezes 10 a 23 aglomerados iônicos de NaOH. Enfim, né? Não quero estender aqui. Mas como é que ficou definido o mol o termo mol a partir desse carbono 12 aqui, ó? Esse cara foi estimado em quilos, que é o Sistema Internacional de Medida, certo? Então, 12 gramas é o equivalente a 0,012 quilogramas, certo? Se você multiplicar por 1000 aqui, ó, 1, 2, 3, dá 12 gramas, tá? Então, ficou definido que um mol é o número de entidades presentes, ó, entidades, pode ser átomo, pode ser, entre aspas, moléculas, com aglomerados iônicos, átomos, prótons, íons, elétrons, enfim, qualquer coisa. Então, o que ficou o mol? É o número de entidades presentes em 0,012 quilogramas de carbono 12, certo? O carbono, o isótopo 12 do carbono, porque a gente sabe que tem outros isótopos para o carbono, tá? Então, essa é a definição. O que é um mol pela definição científica? É o número de entidades presentes em 0,012 quilogramas de carbono 12. Vamos dar uma olhada? É a quantidade de matéria, certo? Então, a quantidade de matéria, o quanto tem, certo? O número de entidades que tem, de um sistema que contém tantas entidades elementares quanto são os átomos contidos em 0,012 kg de carbono 12. Essa é a definição de mol hoje, tá? Vamos dar uma passada nas outras, ó. O que seria o mol aqui na letra B? A massa atômica ou molecular expressa em gramas. Ó, se eu pegar a massa atômica e expressar em gramas, eu tenho ali um mol no caso aqui, de átomos? Sim, mas essa não é a definição de mol, certo? Esse 12 gramas seria a massa molar, certo? Seria a massa molar. O mesmo aqui para o 40 gramas, ó. Seria a massa molar. É a massa equivalente a um mol. E essa massa você pode ver que ela é variável, tá? Mas o termo mol é sempre a mesma coisa. E um mol é sempre o mesmo valor, tá? Então, isso aqui seria a massa molar da espécie, tá? Aqui, um sinônimo de molécula grama, átomo grama e íon grama, isso aqui a gente nem usa mais, esses termos são termos mais antigos, tá?
Letra D é a massa de qualquer substância que encerra 602 vezes 10 a 23 moléculas. A massa que encerra 602 vezes 10 a 23 moléculas é a massa equivalente a 1 mol, ou seja, é a massa molar. Aqui também é a massa molar, tá? E isso aqui, 1 grama de qualquer substância vai ter um valor diferente dependendo de quanto é a substância. Se for 1 grama de carbono é uma coisa, se for 1 grama de ouro é outra coisa, se for 1 grama de cálcio é outra coisa. Enfim, isso aqui nada a ver, tá bom? Então, realmente, a gente chega à alternativa A, como eu falei no começo, é uma questão bastante teórica essa daqui. Maravilha? Tranquilo? Beleza. Maravilha, tomara que você tenha entendido tudo e curtido esse exercício. Eu vou deixar aqui para você aqui em cima, ó, um outro vídeo que você pode curtir e aqui embaixo o link para você adquirir a nossa apostila, acompanhar todas as aulas gratuitamente aqui no canal e ter aí nas suas mãos os exercícios que eu vou fazer, toda a parte aí de resumos teóricos, tudo à disposição para você. Maravilha? Tamo junto e até o próximo vídeo.